A gente está chegando no final do semestre, então eu vou fazer o seguinte, eu estou passando para vocês hoje o último trabalho, então nós vamos ter só aqueles 2 trabalhos que vocês já entregaram, e mais um último trabalho que é para ser entregue no dia 6, na quinta-feira da semana que vem. E nós não teremos aula na quinta nem na terça, tá? Nós só teremos aula agora no dia 6. Então nós só vamos ter a aula de hoje e mais a aula do dia 6. Esse trabalho que vocês então na quinta-feira e na terça-feira eu vou estar na minha sala, eu vou estar corrigindo esses trabalhos que vocês já me entregaram. E seria bom se vocês, quem tiver disponível, passasse ali para pegar esses trabalhos e conversar comigo sobre o último trabalho que vocês vão fazer agora, tá? Esse último trabalho, o tema é livre. É um trabalho de no máximo 4 páginas. Vocês têm que escolher uma tese em filosofia da mente ou uma concepção em filosofia da mente e apresentar essa tese ou concepção descritivamente. Vocês vão primeiro descrever ela, o que essa tese ou concepção diz, comparar ela com outras teses ou concepções, né? Contrastar elas, tá? Tem a descrição assim positiva, o que a tese diz, explicar o significado dela e contrastar ela com ao que ela se contrapõe, o que essa tese ou concepção se contrapõe. E vocês vão apresentar, de preferência escolham uma tese ou concepção na qual vocês acreditem, certo? E aí vocês vão apresentar um argumento, o melhor argumento que vocês conhecem em favor dessa tese ou concepção. E aí vocês vão apresentar em seguida a melhor a objeção mais forte que vocês conhecem em favor dessa tese ou concepção, e vocês vão responder essa objeção. Ok? Então, esse é um trabalho em que tem que ter uma certa dialética, vocês entendem? Vocês vão apresentar uma concepção, defender ela, apresentar uma objeção e responder essa objeção. Então, tenham em mente, então vocês vão buscar aí na literatura isso, certo? Tem muitas indicações bibliográficas aqui que eu dei, e se vocês se sentirem assim perdidos, venham falar comigo, ou me escrevam, tá? Então eu vou estar na minha sala na quinta agora, e na terça-feira que vem não vai ter aula, tá? Para quem chegou agora, vocês vão fazer esse trabalho. Então esse trabalho final vai valer 5 pontos, e os 2 trabalhos anteriores que vocês já entregaram valem 2,5 cada um. E então seria bom que vocês fossem na minha sala para receber esses trabalhos que vocês já fizeram antes do ou já comecem a escrever, né? Antes de entregar o outro, certo? É uma moça, mas eu pedi para você repetir o que é o trabalho. Sobre o trabalho, o tema é livre, vocês escolhem uma tese ou concepção, que é em filosofia da mente, uma tese ou concepção na qual vocês acreditem, que vocês acham que seja verdadeira, tá? Apresenta a tese, descreve ela, o que ela diz, o que significa, expliquem os termos, como é que ela é formulada, tem mais de uma formulação, quais são as várias formulações, qual é a formulação que vocês acham mais correta, por que essa formulação é melhor, por que essa tese difere de outras teses. Geralmente as teses em filosofia vêm com contrapontos, né? Vocês querem defender isso porque tem outro que defende o contrário. Então, a quem que essas pessoas estão se contrapondo? Então, apresentem as teses contrárias, expliquem as diferenças. Uma maneira de explicar o significado de um conceito, uma tese, uma concepção, é contrastando elas com outras teses, concepções ou conceitos, vocês entendem? Isso é uma maneira negativa é útil, é esclarecedor, geralmente é esclarecedor fazer isso, tá? Nós vamos apresentar um argumento em favor dessa tese ou concepção, uma objeção e depois uma resposta a essa tese ou concepção. Ok? Mais ou menos como a segunda trabalho que a gente fez, né? Claro, os anteriores só apresentaram a concepção e uma objeção. Agora vocês vão apresentar a concepção, objeção, a tese, concepção, objeção
e uma resposta, tá? Podem fazer sobre os mesmos assuntos um dos assuntos do trabalho anterior, mas aí vocês primeiro vejam que eu escrevi as correções que eu estou fazendo para esses trabalhos anteriores, ok? Os trabalhos anteriores também foram mais genéricos, né? Dualismo cartesiano, depois o materialismo, fisicalismo. E geralmente quando as pessoas, na filosofia, são raros os argumentos assim gerais para essas concepções, os argumentos são bem mais específicos. Então, porque isso fica mais fácil argumentar, vocês entendem? Quando a tese é muito geral, os argumentos têm que ser muito gerais também, e aí eles geralmente são mais difíceis de serem sustentados. Então, num trabalho curto, assim, o mais recomendável é escolher uma tese quanto mais específica, melhor. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, sobre como exatamente funilar o escopo do trabalho, aí venham falar comigo, tá? Tá bom? Então, nessa quinta, a gente pode pegar o resultado anteriores, é isso? Isso. Tá, lá na sua sala. Isso, e aí já aproveita e já traz um assunto, um tema para o próximo trabalho. Para ti, eu recomendaria que fizesse sobre o inconsciente. Tá, tudo bem, pode ser a primeira também. Quinta-feira, dia 6. Daqui a 9 dias, tá? Apresentar esse trabalho não vai dar tempo. Vai ser só entrega, não vai dar tempo. Bom, na quinta-feira, se alguém quiser falar sobre o trabalho, podemos reservar um espaço, sim. No dia 6. Parei, dia 6 vai ter uma palestra aqui sobre enativismo, que é de filosofia da mente. Tá, então eu escrevo um e-mail depois para vocês combinarem isso aí melhor, tá? Mas, em princípio, fica marcado, dia 6 é a data da entrega. Bom, então eu vou falar hoje uma... Bom, alguém tem alguma pergunta? Na outra... Pode ser na outra terça, para mim não faz muita diferença, tá? Eu acho melhor para vocês, que seja quanto antes melhor. Mas vocês têm outras provas agora, semana que vem? Vocês têm prova? Oi? Não. Sim, mas a gente vai... a gente... É só entregar. Mas assim, não tem... Assim, se alguém não puder entregar na quinta e quiser entregar na outra terça, para mim não faz diferença, tá? É só assim, eu acho que é melhor para vocês entregarem quanto antes se livrar disso rápido, tá? A minha experiência é que as pessoas, em geral, não melhoram muito os trabalhos entregando antes e depois. quando tem pouco tempo, assim. O professor, quem não entregou dos dois trabalhos? Aí vem falar comigo, tá? Tá, então eu vou falar hoje sobre um assunto que eu venho desenvolvendo. Certo? Então é um assunto que me interessa pessoalmente e que está incompleto. É um trabalho que eu não escrevi ainda, mas que eu gostaria de escrever. Eu dei um semestre passado, eu dei uma disciplina no semestre passado no curso de pós-graduação sobre isso, em parte sobre isso. E eu, nessa segunda metade agora do semestre, em que eu venho falando sobre desenvolvimentos nas ciências empíricas, em psicologia e biologia, eu já apresentei parcialmente essa ideia. E então eu gostaria de apresentar ela hoje para vocês e também ouvir os comentários, se alguém tiver alguma coisa para dizer, tá? Nessa literatura que eu vim apresentando agora para vocês em biologia e psicologia, existem hipóteses que são formuladas sobre o surgimento, em termos assim biológicos, em termos de seleção natural, das nossas capacidades mentais. E então isso começa com o desenvolvimento de capacidades inconscientes, tá? Ou com capacidades assim
de sensações, a percepção visual, auditiva, né? Sensações, dor e prazer. Mas a consciência, isso que a gente chama de consciência mais plenamente desenvolvida, a autoconsciência, a capacidade de tu saber que está sentindo dor ou prazer, não apenas sentir dor ou prazer. Isso surge bem mais recentemente em termos evolutivos, e a maior parte dos organismos não tem essa capacidade. A maior parte dos animais tem essas capacidades num grau muito menos desenvolvido que nós seres humanos. Mas então existe uma história disso. E essa história vem sendo... existem hipóteses a respeito do surgimento disso. E essas hipóteses, em termos assim, evolutivos, elas se estendem até os estágios assim, mais primitivos do desenvolvimento da vida, né? Então, existem, inclusive, especulações sobre se essas capacidades... em que medidas elas estão presentes em organismos assim mais primitivos, né? Então, não é esse o assunto que eu vou falar aqui, mas é só para exemplificar do que eu estou falando. Eu gostaria que vocês depois vissem essa apresentação aqui, ó. Não sei se talvez eu já tenha indicado isso aqui para vocês, não sei. Então, isso aqui é um sujeito que vem fazendo experimentos com elementos químicos. Então, assim como existe uma discussão sobre o desenvolvimento da mente em termos biológicos, existe uma discussão sobre como é que surge a vida. Então, são problemas igualmente complicados, porque a gente tem um aumento assim muito grande da complexidade, enfim, das coisas, né? E não se sabe bem como fazer, onde é que está essa linha demarcatória entre o que é vivo e o que não é vivo. E esse sujeito, isso que eu queria mostrar para vocês, ele vem fazendo experimentos. Depois vocês assistam o vídeo inteiro aqui. Eu só quero mostrar para vocês aqui, tem experimentos, ó, com elementos químicos. E aí a hipótese dele, que ele vem defendendo, é que esses elementos químicos, muito simples, têm comportamentos já parecidos com o de organismos vivos, tá? Embora não sejam organismos assim vivos. Mas essa aqui é a questão, já tem algumas propriedades ou características de organismos vivos. Então preste atenção aqui, por exemplo. Eles chamam de protocélula, ó. Então, tu pega um conjunto ali, um composto químico, e coloca num outro composto químico e ele começa a se movimentar. Tu vê que ele tem uma espécie de membrana, ele não se dissolve, né? E ele fica se movimentando ali. E em alguns... então, são comportamentos parecidos com o de organismos vivos. Aqui um outro exemplo. Aqui tem dois tipos de compostos químicos com características diferentes. Ó. Tem um que está parado, o outro fica se movimentando. E aqui a gente tem os dois, se movimentando em relação ao outro. Então, se a gente observasse isso na natureza, soubesse criar, poderia pensar que são organismos vivos, que parece que é quase como se tivesse ali uma intencionalidade. Então, uma das coisas que eles fazem, por exemplo, é buscar fontes de maior energia, né? ou como se fosse assim uma espécie de metabolização, né? Então, aqui, por exemplo, aqui um outro experimento que eles chamam de protocélulas. Essas aqui não são células, são só compostos químicos. Então, aqui tem um tipo de protocélula e outro tipo de protocélula. E aí, nessa rodada do experimento, então umas ficam paradas, outras se mexem, essas aqui tendem a se unir, formando uma célula grande. Tá? Então, vocês vejam assim, a gente não tem, assim como a gente não tem um conceito claro do que é mental e do que é não mental, a gente também não tem um conceito claro do que é vida, do que é um ser vivo e do que é não um ser vivo.
E as linhas demarcatórias entre essas coisas são muito difíceis. Então, a gente tem conceitos parciais e com esses conceitos parciais a gente tenta descrever, enfim, vai usando esses conceitos para propósitos práticos, né? Mas do ponto de vista da descrição científica dos fenômenos é muito complicado. Tá. Uma coisa acontece com relação aos... Então eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na página da disciplina. Então, o que eu vinha falando aqui para vocês? Existe na história, na descrição biológica da evolução das mentes, existe dois estágios assim, que são descritos. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento dessas capacidades corporais inconscientes, certo? Então a gente tem uma série de mecanismos corporais inconscientes que são selecionados e que permitem aos organismos identificar aquilo que é relevante no ambiente em que eles se encontram. Então, relevante quer dizer, pode ser um relevante bom, por exemplo, fonte de alimentos, fonte de ar, calor, como pode ser algo perigoso, relevante para a sua sobrevivência. E a gente tem a seleção de características dos organismos que permitem a identificação sistemática, automática, mecânica dessas características nos ambientes em que os organismos se encontram. E no nosso corpo, isso que eu estava falando nas aulas passadas, no nosso corpo a gente tem uma série de mecanismos automáticos, né? Como, por exemplo, as sensações, as emoções, os sentimentos, os mecanismos cognitivos automáticos, a percepção, e eles funcionam como uma espécie de filtros para nós na interação com o ambiente. Então, a gente, os nossos corpos, os corpos dos organismos, mesmo uma planta, uma bactéria, tem isso também. Da variedade de informações disponíveis no ambiente ao redor, os organismos identificam certos padrões e tendem a perceber aqueles padrões apenas como sendo relevantes. Então, por exemplo, a planta, o sol, a água, o solo, o tipo de solo, nutrientes, né? Ou para animais, o ambiente, o tipo de ambiente, ambiente mais frio, mais quente, né? Se é embaixo da terra, em cima da terra, se tem mais umidade, menos umidade, fontes de alimento, parceiros, se são organismos sociais, onde é que estão os outros indivíduos daquela mesma população e assim por diante. E a identificação desses traços relevantes no ambiente funciona nos organismos de maneira automática e inconsciente, tá? E essas características continuam atuando em nós, mesmo a gente estando assim consciente de que essas coisas acontecem. Então, esse é que eu vinha falando nas aulas passadas. A gente tem o fato da gente ter consciência, né, de quem nós somos, de sermos capazes de nos descrevermos minimamente, de uma certa maneira, não significa que esses mecanismos que nos levam a agir de determinadas maneiras nos ambientes em que a gente se encontra não continuem agindo. A maior parte das nossas ações, a maior parte dos nossos comportamentos são comportamentos inconscientes. Então, quando surge a consciência em nós, então a gente tem assim, a mente funciona, a mente inconsciente funciona com molduras, com filtros. Filtra a diversidade de informação do ambiente e apenas uma pequena parcela dessas informações do ambiente capta a nossa atenção. E a gente se orienta no mundo em função dessas informações que são relevantes para o organismo. Então, a relação dos organismos, isso é o que vem sugerindo aí esses estudos em biologia, ciências cognitivas e psicologia. A relação dos organismos com o ambiente natural é sempre uma relação de identificação de fatores relevantes para a sua sobrevivência, reprodução, alimentação, enfim, vida social. Então tem sempre uma relação que já parece desde o início valorativa. Então a função, quando a gente adquire consciência, então são essas características, a identificação, a identificação dessas características aí, as pressões seletivas que agiram especificamente sobre os seres humanos,
que levaram ao desenvolvimento da mente consciente, da perspectiva de primeira pessoa. Então a gente tem aqui uma perspectiva que a gente pode chamar de perspectiva corporal, que é uma perspectiva inconsciente, automática e adaptativa, que é relevante no ambiente. E na nossa espécie, o tipo de vida que a gente tinha antes do desenvolvimento pleno desses processos conscientes era uma vida já social. Então os nossos antepassados se adaptaram para uma vida coletiva. Viviam em grupos, se alimentavam juntos, né, moravam nos mesmos lugares, se protegiam. Mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele período antes do surgimento das espécies humanas, mas se supõe que houve uma pressão para o desenvolvimento de capacidades cooperativas mais complexas. Ou porque o ambiente natural daquele período estava mudando muito rapidamente, houve diversas mini eras do gelo, então o ambiente, as temperaturas, o ambiente natural mudando muito rapidamente e mais cooperativos, então se supõe puderam levar vantagem, né, adaptativa na sobrevivência nesses ambientes de transformação. E então houve uma pressão seletiva nos nossos antepassados pela cooperação. E essa pressão seletiva para a cooperação é que levou, se supõe, ao desenvolvimento da perspectiva de primeira pessoa, da consciência, isso que a gente chama de consciência, ou autoconsciência. Então, quando a gente fala em consciência, a gente está sempre falando da consciência, assim, eu tenho consciência, a nossa consciência é sempre uma consciência de mim aqui e agora. Estar consciente significa saber, estar ciente da minha situação no meu ambiente neste momento. E isso é bem diferente, por exemplo, pensem, por exemplo, assim, na relação que uma planta tem com o ambiente ao seu redor. Uma planta pode estar muito bem adaptada ao ambiente ao seu redor e sem ter nenhum tipo de consciência nesse sentido, tá? De consciência de si. Muitos animais desenvolveram capacidades sensoriais, capacidades emocionais, até sentimentos, mecanismos cognitivos automáticos da percepção, da discriminação de fatores ambientais pela percepção, sem terem desenvolvido essa perspectiva de primeira pessoa. Então isso que estão muito bem adaptados ao ambiente em que vivem, né? Sem ter essa perspectiva de primeira pessoa. Então, qual pode ter sido a vantagem adaptativa? A perspectiva de primeira pessoa é usada como sinônimo de consciência? Eu tô usando isso. Eu acho que isso que eu estou dizendo agora para vocês é meio especulativo, tá? Eu não sei se isso é verdadeiro, mas nesse momento eu acho que tá? Eu acho que essa é uma, eu acho que em geral esse é o caso paradigmático de uso da palavra consciência. Mas quando a gente diz a pessoa está consciente, significa que ela está interagindo com o ambiente ao seu redor desde essa perspectiva de primeira pessoa, desde a perspectiva assim do eu aqui agora. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo disso. Quando a gente está em dúvida, quando um médico, um psicólogo está em dúvida se a pessoa está consciente, se ela não está delirando, se ela não está, sei lá, tão embriagada que perdeu a noção das coisas, ela se pede para essa pessoa descrever o ambiente ao seu redor, ou perguntar que dia é hoje, ou dizer teu nome. Então são todos casos em que tu pede para a pessoa, tu pede para a pessoa dar indícios de que ela está ciente de si como eu. Então, por que o desenvolvimento dessa perspectiva... Então eu acho isso, né? Eu acho que a gente tem razões para
achar que isso, os casos paradigmáticos disso que a gente chama de consciência humana, a característica principal disso que a gente chama de consciência é estar ciente de si na primeira pessoa. Isso não quer dizer que a gente não use também a palavra consciência em sentidos mais fracos. A gente usa a palavra consciência em sentidos mais fracos, a gente usa a palavra consciência no sentido assim, de consciência perceptual, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que um cachorro, um gato tem consciência, né, do ambiente ao seu redor. Mas é um tipo de consciência bem menos desenvolvido. É muito improvável que um cachorro tenha esse tipo de consciência que a gente atribui uns aos outros, atribui a si mesmo, porque a consciência que o cachorro tem de si como um eu, a gente não tem indícios disso, entende? A gente não tem indícios de que ele se veja como uma pessoa. A gente tem indícios de que ele tem sensações, sente dor, sente prazer, que é capaz de fazer discriminações. Se quiser atribuir a ele conceitos, pode até atribuir conceitos. Mas ele não tem consciência de estar na posse desses conceitos. Ele não tem, provavelmente a consciência que ele tem do passado, do futuro, se é que tem, é mínima. Certo? É claro que isso não quer dizer que ele não saiba se orientar no tempo, né? Que ele não tenha memória, claro que tem. Mas a relação desse indivíduo com as suas memórias é diferente da nossa. Porque se eu vou num lugar, se eu vou pela segunda vez a um lugar e me lembro, eu posso adquirir uma consciência reflexiva disso que provavelmente outros bichos, quando tem um grau muito mais rudimentar que o nosso. Tá? Então, é claro que, do ponto de vista evolutivo, essa evolução acontece sempre em graus. Tá? Então, isso pode variar de uma pessoa para outra, entre seres humanos, e claro que varia entre as espécies. Né? Então, tem pessoas que são muito mais conscientes de si, outras pessoas são mais inconscientes. Tem pessoas que, né, que tu conhece a literatura, tem pessoas que são completamente dominadas, quase o tempo inteiro, por emoções, sentimentos inconscientes. Então, a capacidade que a reflexão tem de se conduzir, mudar seus comportamentos pela reflexão consciente é mínima. Em outras pessoas é bem mais desenvolvido. Então, não existe variação entre indivíduos da nossa espécie, dessas capacidades, existe também um gradiente em espécies diferentes. Tá? Em ratos, parece que assim, uma memória que no livro científico, assim, uma menina que sempre pegar o mesmo caminho com segurança para chegar até o lugar que tinha comida na cozinha, por exemplo. Aí isso era uma experiência, eles colocavam um obstáculo na frente do caminho que queria. Quando ele chegou lá, ele até conseguiu cozinhar, mas ele ficou meio assim, em alguns ratos não ficou nada essa experiência. Então ele vê uma coisa nova, opa, isso aqui não está, não pensando, né, mas imaginando, isso não está na minha memória, vou voltar, né? Pode ser o perigo. Sim. Uma maneira bem simples de memória, assim, que acaba salvando coisas. Insetos têm memória, entende? Qual é a probabilidade de insetos terem consciência de si na primeira pessoa? Né? Então, uma abelha, por exemplo, vai até um lugar e depois traz aquela informação. Traz aquela informação para o colmeia, outras voltam até lá. Então, né, existe um registro ali cerebral, mas não está claro que isso mereça ser chamado de consciência, porque a experiência é diferente, o fenômeno é diferente, vocês entendem? Então tem uma diferença aqui no tipo de experiência que a gente tem. Então aqui os organismos podem ter, né? Tem experiência, pode ter experiência, se forem animais, tem experiência de dor ou prazer, né? Pode ter experiência até de alegria ou tristeza, né? Que a gente vê, por exemplo, emoções dos animais, né? Os animais comportando as mesmas emoções que a gente tem, a alegria, a tristeza, medo, raiva. Culpa, não sei, essa é mais complicada, porque é uma emoção mais complexa, e essa talvez
tenha esse elemento consciente mais presente. Eu não sei se tem culpa. Só nem uma técnica depois que... Pode ser que sim, pode ser que não. Esse é um caso mais complicado. É uma emoção bem mais complexa, a culpa. Mas a tristeza, sim. A raiva, o nojo, o medo, aquelas emoções básicas. A gente vê nos mamíferos, quase todos os mamíferos têm elas. A culpa é realmente bem complexo, porque exige uma reflexão, né? Claro, a culpa é tu saber que tu fez algo errado. Né? Então, tu tem que... Mas eles sabem, gente. Será? Pois é, que parece muito. Mas é que a gente tem antes, talvez a gente não seja. Exato, talvez exatamente, pode ser que com animais domésticos tem um outro fator, que eles foram selecionados artificialmente para se adaptar a nós, né? Então, os animais, principalmente um cachorro. Tu vê que se tem cachorro, não tem gato. Certo? Gato não sente culpa. Então, parece que não, né? Porque os cachorros foram domesticados muito antes dos gatos. E os gatos é bem recente, estão longe dessa adaptação. E com os gatos, a maior parte dos gatos que a gente tem, mesmo eles tendo sido domesticados, eles continuaram se reproduzindo aleatoriamente na rua. E com os cachorros, não. A reprodução dos cachorros foi induzida. Então, houve uma seleção do temperamento dos cachorros. Cachorros assim bravos foram eliminados, cachorros selvagens foram eliminados. E a gente tem então esses cachorros agora que parecem imitar, né, as nossas emoções. Então não é claro, né? Não é claro exatamente o que está acontecendo na mente do cachorro. Mas então pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas por que houve então a gente tem alegria, essas emoções básicas, a gente tem sentimentos, né? A gente tem sentimentos também nos animais que são em boa medida também inconscientes. A gente tem o sentimento, por exemplo, de justiça, né? Tem aquele vídeo do Festival com os macaquinhos. O sentimento de justiça é derivado da reciprocidade nas relações sociais. Certo? Então isso foi selecionado por animais que vivem que têm vida social, animais que têm vida social, tendem a desenvolver esse sentimento de reciprocidade. Se você faz uma coisa por ti, tu tem que fazer por mim. Se tu não faz, é injusto. Certo? E também os sentimentos assim, de cuidado, empatia, e outros sentimentos, de lealdade, etc. Então, esses sentimentos, a gente pode identificar também em animais. A gente tem também os padrões perceptuais, né? Discriminação perceptual, capacidade de identificar padrões no ambiente. Então, notar coisas parecidas, árvores, a gente agrupa, ônibus, cadeiras, letras, computadores. Essas capacidades muitos animais têm. A maioria dos animais tem, todos têm. Que é a de identificar padrões no ambiente e formar grupos de coisas e se relacionar com essas coisas de maneira diferente. Então, essa é a base da nossa capacidade conceitual, mas ela inicia de maneira inconsciente, com a capacidade perceptual. E também a gente tem padrões cognitivos, ou heurísticas. Né? Heurísticas. Ou vieses, se quiser. São regras que a gente usa para... regras que a gente usa para fazer previsões, sistematizar informações no ambiente e fazer previsões a respeito do futuro. Certo? E
Então, em que medida uma informação é mais confiável, menos confiável, né? Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada a gente tem um viés humano muito forte, é o de confiar mais em informações que a gente ouviu de um indivíduo, frente a frente, e menos em estatística. Isso faz sentido do ponto de vista da evolução biológica, porque na maior parte da nossa... Sobretudo as negativas, né? Você falou. Esse é um outro viés negativo, claro. Né? Então a gente tende a dar mais importância para situações, eventos, coisas que possam colocar em risco a nossa vida, a sobrevivência dos familiares, do que aquelas que sejam positivas, né? Certo? Então é muito mais perigoso comer uma comida envenenada do que deixar de comer uma comida boa. Então a gente tende a dar mais valor, dar mais peso para o veneno do que para a possibilidade daquilo ser bom. Eu tenho aqui uma comida boa, eu tenho uma comida na minha frente, eu tenho que optar se eu como ou não como. Existe uma possibilidade, digamos que haja uma possibilidade de 50% de ser estar envenenada e 50% de ser boa. Se essa é a probabilidade, então o nosso viés negativo vai fazer com que a gente não coma aquilo. A gente só vai comer aquilo se a probabilidade de estar envenenada for muito pequena. Então a gente não avalia por igual situações positivas e negativas por causa desse viés. Se eu saltar de um precipício, existe uma chance de 50% de eu sobreviver. Então eu não vou saltar daquele precipício, entende? E isso continua atuando em nós, né? Afetando nossas decisões de maneira inconsciente. E outros bichos usam essas mesmas estratégias cognitivas. Essas são estratégias cognitivas para sistematizar a informação do ambiente. Então é uma espécie de filtro. Todas essas capacidades ali, que são capacidades mentais, funcionam como filtros, entende? Tem uma multiplicidade, uma infinidade de informações no ambiente. Eu não tenho como processar isso, não tenho como pensar sobre isso, não tenho consciência da minha pessoa, não tenho capacidade reflexiva. Então, os organismos desenvolvem filtros. E apenas alguns tipos de informações aparecem como sendo mais relevantes, mais importantes, mais atraentes, mais valiosos. E eles se orientam mesmo que possam estar errados. Mesmo que reflexivamente, agora, isso daqui não funciona direito, ou essa percepção é ilusória, ou esse sentimento não está justificado. Mas em geral funciona. Certo? Então ele é selecionado. Se funciona mais das vezes, ele é selecionado. Porque tu não tem essa outra capacidade aqui desenvolvida. Mas então, essas características na nossa mente foram selecionadas, basicamente mecanismos automáticos de interação com o ambiente. E aí, num certo período da nossa evolução, ninguém sabe bem quando, mas enfim, 1 milhão de anos atrás, 500 mil anos atrás, há uma pressão seletiva brutal aqui para o desenvolvimento dessas capacidades cooperativas, certo? Capacidades cooperativas. E para a gente ter uma cooperação mais complexa, num ambiente em transformação, nos últimos 2 milhões de anos houve muita variação climática. A história que a gente conhece, a história das civilizações dos últimos 10 mil anos, foi um período de muita estabilidade climática. Ao contrário do período anterior, em que houve várias eras do gelo e micro-eras do gelo. Então, grandes transformações. Vocês imaginem um ser humano sem essa tecnologia que a gente tem hoje, tendo que lidar com ela do gelo, aquecimento, e assim por diante. Então, houve uma pressão seletiva grande para o desenvolvimento de capacidades cooperativas num ambiente em transformação. Então, para haver cooperação de tipo mais complexo, então a pressão seletiva aqui foi uma pressão para cooperação. E o que a cooperação num grupo, a cooperação mais complexa exige, é que as pessoas desempenhem papéis diferentes.
desempenhar papéis diferentes, para haver cooperação com um desempenho de papéis diferentes, eu tenho que saber que o papel da outra pessoa é diferente do meu. Eu tenho que poder me colocar no lugar dela e depois trocar de papel. Então, hoje eu vou ficar aqui, fazer fogo, vai caçar, vai cuidar das crianças, não sei o quê. Enfim, então, essa nossa capacidade de ver as coisas desde a perspectiva da primeira pessoa é também a capacidade de entender o meu papel no grupo. Vocês entendem? Então, os organismos que não têm essa capacidade bem desenvolvida, a capacidade de perceber a si mesmo na primeira pessoa, não compreendem o seu papel no grupo. Eles agem ou por instinto, ou por desejo, por emoções, seguindo esses padrões ali pré-fixados. Mas a capacidade de trocar de papel, de compreender, por exemplo, aqui a gente tem um jogo de papéis. Eu estou no papel de professor e vocês estão no papel de estudantes. Mas eu tenho que fazer seu papel, vocês estão na plateia assistindo. Então, e aí o que se espera, né, de cada um de nós nesses papéis é diferente. Então a gente tem que se colocar, tem que mudar o papel. Tá? E isso é algo que a gente desenvolveu muito mais do que qualquer outra espécie. Então, esses são aqueles experimentos do Michael Tomazello. Crianças e chimpanzés, eles mostram isso. Que a gente tem essa capacidade de trocar de papéis, de reconhecer qual é o meu papel, qual é o papel do outro. Então, brincadeiras de criança, por exemplo, já tem essas características. Criança pequena pega, esconde, aí depois troca, né? Ou tem no futebol, e aí um joga de atacante, de zagueiro, depois um time, depois troca de time, né? Ou então brinca de boneca, e aí agora eu sou mamãe, tu é filho, e vice-versa, não sei o que, depois troca. Exatamente, então a empatia já está aqui, né, nos sentimentos, mas isso que acontece, depois que a gente desenvolve isso daqui, tudo isso que está já em nós, agora adquire uma nova roupagem, digamos assim. Continua atuando, mas agora continua atuando, agora é afetado pela consciência que nós temos disso tudo. Então a gente tem o desenvolvimento agora de emoções mais complexas. A gente não tem só a dor e o prazer, né? A gente tem agora o sofrimento, por exemplo. Certo? O sofrimento não é só dor. A pessoa pode sentir dor e não está sofrendo. Ela pode dizer, eu estou sentindo essa dor aqui, mas está tudo bem. Ou a pessoa não está sentindo dor nenhuma e está sofrendo. Tem uma expectativa da dor, tem uma consciência da dor. E a mesma coisa com o prazer. E a mesma coisa com as emoções, com os sentimentos. Tá? Então, a gente tem empatia dos animais. A gente tem acasalamento, casais, passarinhos, por exemplo, né? Ou, enfim, os mamíferos. A gente vê a manifestação da empatia, do cuidado uns com os outros. Mas, agora, nos seres humanos, a gente tem a consciência disso. Então, eu tenho a imaginação, não apenas tenho aquele sentimento, mas eu tenho a consciência do sentimento, a antecipação, a preocupação com o futuro, o remorso pelo passado, a culpa, né? Então, todos esses mecanismos, esses filtros aqui de interação com o ambiente agora adquirem um novo registro na consciência. Eles continuam agindo de maneira inconsciente, primariamente inconsciente, mas eles também são afetados agora pelas nossas capacidades conscientes. E nós podemos conscientemente induzir dor, prazer, alegria, tristeza pela mera reflexão sobre isso. Né? Então, eu falando para vocês, eu posso ler um livro e imaginar que essas coisas estão acontecendo e ficar alegre ou triste porque o que está acontecendo no livro. Um chimpanzé, um cachorro não tem essa capacidade. Exato. Né? Então,
a gente pode refletir sobre as nossas percepções e classificar elas, modificá-las, né? Elaborar teorias sobre o que é invisível, que está por trás da percepção. Os outros animais não fazem isso. Eles percebem, eles interagem com o mundo, com as percepções, mas não refletem sobre isso. Então a gente tem essa capacidade, essas capacidades reflexivas, e essas capacidades reflexivas essa capacidade reflexivas, agora eu sou capaz de ver a mim mesmo na primeira pessoa, e se eu sou capaz de fazer isso, então eu tenho que reconhecer outros indivíduos como sendo outras pessoas, como tendo essa mesma consciência, assim como eu tenho consciência da minha vida interior, da minha vida mental, eu tenho consciência de que eu tenho essas sensações, sentimentos, emoções, percepções, tenho consciência disso, e atribuo às outras pessoas também essas capacidades. Então a gente se relaciona uns com os outros, não como meros organismos, mas como pessoas. Então a gente tem desenvolvimento disso que se chama de teoria da mente. Teoria da mente. Eu atribuo aos outros indivíduos uma mente. A gente interage uns com os outros, a gente trata uns aos outros como sendo pessoas, ou nas tradições religiosas como tendo almas, né? Que é exatamente isso. É um indivíduo dotado de vida interior. Então a gente atribui isso. Então houve uma seleção adaptativa dessas características em nós. Mas uma interessante assim, junto com isso veio o desenvolvimento da nossa linguagem, que é uma linguagem adequada para a cooperação. Houve um aumento da nossa capacidade de resolução de problemas, certo? Que agora a gente pode, refletindo sobre essas coisas, sobre percepção, sobre os viés e heurísticas cognitivas, modificar o nosso comportamento, introduzir novas maneiras de ver, novas maneiras de perceber, novas estratégias para prever o futuro. Ok? Então, a nossa capacidade de resolução de problemas fica muito aumentada. Então, isso que a gente chama de racionalidade, que é desenvolvida aqui. Mas você veja o seguinte, a consciência, isso que se chama de racionalidade, a capacidade de resolver problemas, de dar razões, ela surge num contexto já muito carregado, delimitado por essas nossas capacidades inconscientes, mentais inconscientes. E ela se instaura e ela é adaptativa, ela se mostra adaptativa nos casos em que esses mecanismos automáticos aqui falham. Porque nos casos em que eles funcionam automaticamente, não tem por que a gente ficar refletindo, não é adaptativo ficar refletindo. Se está funcionando bem, sem a gente precisar parar para pensar, então melhor é continuar fazendo do jeito que a gente vem fazendo. As capacidades reflexivas funcionam bem nos casos em que os mecanismos inconscientes e automáticos da mente não são adaptativos, quando a gente tem problemas, tá? Quando a percepção, por exemplo, quando os mecanismos da percepção engendram ilusões, nos levam ao erro, nos levam ao equívoco, então a gente para e pensa, certo? Ou quando a gente... Tá tudo na gravação. Ah, é? Tá bom. Então, isso é o que o Michael Damasceno está falando. Mas essas capacidades, então isso é confirmado, foi confirmado, né, naqueles experimentos que eu mencionei para vocês do Jonathan Haidt. E do material do Daniel Kahneman, certo? Jonathan Haidt pesquisa sobre as nossas capacidades morais, como é que funciona essa moralidade.
só reflete quando a gente é desafiado. Os nossos julgamentos morais, ele diz, são automáticos. Acontece uma situação, a gente encontra uma pessoa, um evento acontece e a gente surge na nossa mente um julgamento. Da mesma maneira que quando a gente olha para um objeto, surge uma percepção, surge uma imagem daquele objeto. Quando há um evento, quando eu falo com uma pessoa, vão surgindo sentimentos morais. Surgem sentimentos morais e a gente vai formando julgamentos. Quando é que entra a reflexão? Só depois desses sentimentos já estarem, já terem determinado a nossa atitude. Quando a gente é desafiado, quando esses sentimentos agora são desafiados por outra pessoa, ou porque eles não se mostram adequados às circunstâncias, aí a gente para de refletir. Então a reflexão sobre moralidade é sempre secundária, sabe? E o efeito dela é muito limitado. Claro que ela pode funcionar. A gente pode modificar os nossos julgamentos morais por meio da reflexão. Desde que a reflexão modifique os nossos sentimentos. Se eu tenho só razões e aqueles sentimentos anteriores continuam atuando, o julgamento não é modificado. Tá? A gente tem, então é isso que a gente vê, por exemplo, esse é o diagnóstico do Jonathan Haidt dessas discussões que a gente tem em política, a mesma moralidade moral. As pessoas ficam apresentando argumentos às vezes abstratos que não endereçam os sentimentos que levaram as pessoas a formular aqueles julgamentos, e aí esses argumentos são completamente ineficazes, tá? Por isso que às vezes eu venho com um argumento mais emocional, acaba ganhando com aquela pessoa que até estaria certo, mas parece um robô falando. Claro. Uma argumentação bem clara, bem específica, mas acaba perdendo, porque acaba se mexendo no sentimento das pessoas. Mesmo que eles falem coisas muito metodológicas. Tu só consegue modificar, essa é a tese do Jonathan Haidt, a base da nossa moralidade é sentimental. Então, tu só consegue modificar a opinião moral do indivíduo quando tu modificar os sentimentos, as emoções que ele tem a respeito da situação. Se tu não mexer nisso, tu não vai conseguir modificar. A pessoa pode concordar contigo verbalmente, da boca para fora, mas intimamente ela vai continuar com a opinião. Que é a racionalização. Exatamente, é uma espécie de racionalização. E o contrário, quando modifica o nosso sentimento, a internalização. Então, o Daniel Kahneman, mesma coisa, só que o material do Daniel Kahneman diz respeito a essas heurísticas aqui, viéses cognitivos. Nós temos viéses cognitivos automáticos, o Daniel Kahneman, a gente forma juízos, julgamentos, a respeito de como as coisas são, o que eu devo fazer automaticamente. Então, 2 mais 2, não precisa pensar com 4. Olha para cá. É uma mochila, não tem reflexão. Já está automatizado. A maior parte dos julgamentos assim, perceptuais e teóricos que a gente faz são automáticos. E em geral funcionam, mas é claro que esses, às vezes, em determinadas circunstâncias, elas falham. Mas em geral funcionam bem. Mas isso aí não é conhecimento, 2 mais 2, ali não é um conhecimento proporcional aquele? Sim. E não é diferente isso aí? Dessas faculdades cognitivas aí? A tese do Daniel Kahneman é que, em geral, os julgamentos, os juízos, assim, as afirmações de conhecimento que nós fazemos, elas se formam em nós automaticamente. Elas não são produzidas por crenças verdadeiras justificadas. Né? Em geral, não tem justificação na formação das nossas crenças, das nossas afirmações de conhecimento. As nossas afirmações de conhecimento, em geral, são formadas automaticamente. Quando é que a gente justifica? A gente justifica quando a gente é desafiado. Ou pela circunstância, a gente diz que as coisas são de um certo jeito e não são. Né? Ou alguém diz assim que tudo está errado. Aí agora tem que me justificar. Então, as capacidades racionais, a capacidade da razão, ela se mostra adaptativa só nesses contextos, que são contextos do ponto de vista assim,
importância na nossa vida são contextos secundários. Em geral, a gente não faz isso. E se a gente fizesse isso o tempo inteiro, se a gente fosse o tempo inteiro racional, no sentido de só fazer julgamentos morais ou cognitivos quando a gente tem uma boa justificação para isso, então nós acabaríamos, nós perderíamos a nossa capacidade de interagir socialmente e cognitivamente de maneira rápida e eficaz nos ambientes em que a gente se encontra. Tá? Então isso que esse pessoal vem mostrando, que a cooperação exige. A cooperação exige interação fluida, rápida, né? Decisão rápida, especialmente em contextos de risco. Mas então, há uma pressão seletiva para isso daqui. E agora, essas capacidades aqui começam a produzir efeitos também disso daqui. Então, a gente tem a modificação dos sentimentos, a gente tem a produção de novos sentimentos mais complexos. A gente tem, por exemplo, a empatia que surge naturalmente em nós, primariamente, por exemplo, em relação aos familiares, aos filhos. Pela reflexão, a gente estende isso. Pode estender isso para a humanidade inteira, até para outros animais, outras espécies. Então, isso é algo típico dos seres humanos. É uma capacidade assim, de, pela reflexão, introduzir ficcionalmente uma nova realidade. Você passa a se conceber de uma outra maneira. Então, o outro desenvolvimento importante aqui é a capacidade de ficção, né? A capacidade de imaginar coisas, a capacidade de pensar sobre o que não está presente, por exemplo, sobre o futuro, sobre o passado, sobre como as coisas poderiam ser. E em podendo fazer isso, agora eu posso não apenas ser mobilizado aqui ó, por coisas que são relevantes no ambiente, né, coisas que me dão dor, prazer, alegria, tristeza, coisas que me parecem justas ou injustas, me mobiliza, inconscientemente me mobiliza, automaticamente me mobiliza. Agora eu sou capaz de me mobilizar também por coisas que não estão no ambiente, por coisas que eu gostaria de ser por ideais, por ideias. Tá? Então, a gente tem o início aí do apreço, por exemplo, do apreço artístico. Eu olho para um objeto e esse objeto, eu vejo esse objeto com os olhos aqui de um animal, né? Tem um objeto na minha frente, uma coisa, ou escuto um som, uma música, eu vejo um evento que acontece. E, claro, a nossa capacidade de percepção é uma percepção animal. Mas a gente agora se relaciona com esse objeto não apenas como um objeto, mas também como uma espécie de ideal, como algo que representa algo que para mim é o ideal, certo? Algo que é irreal, que não existe, mas que naquele momento apareceu para mim simbolizado naquele objeto, ou naquela pintura, naquela música. Então a gente tem um início assim, dessas capacidades de avaliação estética, uma interação não apenas orgânica, animal, mas uma interação idealizada. Então, algumas músicas, alguns objetos, algumas pinturas, esculturas começam a aparecer como simbólicas de algo que não existe, certo? E passam a ser valorizadas, então isso começa a mobilizar, produz na gente sentimentos, emoções, sensações, certo? Então, esse domínio, digamos assim, simbólico do que não existe, do que é real, do que não é, mas poderia ser, do que eu gostaria que fosse, começa a produzir agora, a interagir com essa parte nossa, com essas nossas capacidades mentais inconscientes. O algoritmo também alimenta. Claro. Mas é só a ficção e a imaginação que alimentam os. Não, a reflexão também. Né? A reflexão em si. Claro, eu posso modificar os meus sentimentos pela reflexão, eu posso induzir aqui, eu posso modificar meus hábitos, meus comportamentos
os cursadores podem... Enfim, tem muitas retroalimentações aqui, porque, como eu falei para vocês, tem assim, essas capacidades mentais aqui, elas são capacidades mentais ligadas ao corpo. Então, se eu sou capaz de modificar o meu corpo, eu modifico também as minhas sensações, emoções, sentimentos, percepções. E a gente faz isso, né? A gente modifica, por exemplo, assim, a gente se obriga, por exemplo, a fazer exercícios físicos, mas não querendo. E isso introduz uma modificação aqui nessas sensações, emoções. Modifica o teu estado de ânimo, modificando o teu corpo. Tem muitas representações aqui. Sim. E os animais não têm essa retroalimentação, será? A gente não tem isso, muito disso. Os outros animais não. As modificações que eles a gente não acontece a modificação com eles, por exemplo, de adaptação ao ambiente. Quando tem é mínima, entende? A gente tem isso num grau muito, muito sofisticado. A gente tem a cultura inteira. Então a gente tem, né, concepções da moralidade, concepções do ser humano. A gente tem a culinária. Tudo isso, nada disso é inato. Tudo isso é passado de um indivíduo para o outro por meio da linguagem, enfim, de informações, e isso produz efeitos no nosso próprio corpo, né? O principal, já falei para você, o mais surpreendente, mais assim, notável desses casos é o da culinária, que modificou o nosso corpo. É porque também acontecem pressões seletivas no resto da natureza, né? Sim. E aí eu fico pensando, quando acontece esse movimento de mudança, se não passa por algum lugar parecido com ciência, alguma coisa parecida com isso. Pode ser que sim, né, Letícia, mas assim, a gente não tem indícios de que se acontece num grau muito mais rudimentar, muito menor do que acontece na nossa espécie. A nossa espécie hoje é tão determinada por esses fatores, a seleção, as pressões seletivas. Continua havendo pressão seletiva em nós, que é do tipo estritamente corporal, não mental. Por exemplo, a nossa espécie está sendo selecionada hoje em dia para a resistência a doenças contagiosas. Os indivíduos que não têm resistência a doenças contagiosas por gripe, por exemplo, que aconteceu aqui com os índios brasileiros, das Américas em geral, foi uma população que diminuiu drasticamente por não ter resistência a doenças contagiosas. As populações dos índios, então esse tipo de... isso continua acontecendo. Então esse é um tipo de seleção que está acontecendo nas populações humanas. Entende? Uma característica biológica dos seres humanos que está sendo selecionada é a resistência a essas doenças contagiosas. Os seres humanos que nossa população hoje é mais resistente a doenças contagiosas do que eram as populações humanas de 500 anos atrás. Então esse é um tipo de seleção que está acontecendo e que é do tipo estritamente biológico. Né? Agora, tem outras seleções que estão acontecendo agora, que estão mudando as características da população humana, que estão sendo reduzidas pela cultura. Por exemplo, as pessoas hoje estão tendo menos filhos. A pílula anticoncepcional se modificou muito o comportamento sexual dos seres humanos. Isso ninguém sabe. Isso começou foi agora, 50 anos atrás. Então, os efeitos disso vão ser bem grandes. Mas isso a gente vai ver agora no século XXI. Bom, isso aqui isso tem na literatura, tá? Então, o que eu acho a minha conjectura agora é sobre como ligar isso daqui
como algo que eu encontro apenas rudimentarmente na literatura, que é uma perspectiva que eu chamei de espiritual, porque eu acho que existe por parte desses pessoal que escreve, várias pessoas que escrevem sobre isso, especialmente a pessoa da biologia, o Franz de Waal, o Thomas Apple, o Edward Wilson, eles tendem a tratar desses fenômenos espirituais de maneira, a meu ver, essencialmente reducionista. Então, eles tratam como uma espécie assim, de ficção, ou como tendo uma mera ficção, ou como sendo um conjunto de crenças falsas, né? Assim, as pessoas acreditaram. Houve um período aí em que popularmente se acreditava que a Terra era plana. Os filósofos e cientistas nunca acreditaram nisso, é uma crença popular, tá? Ok? Então, bom, isso hoje em dia isso é uma crença assim, muito, muito marginal. Então, esses biólogos que tratam desses assuntos tendem a tratar das religiões dessa maneira, como sendo uma crença que desenvolveu sobre um contexto particular e que não está justificada, enfim, vai tender a desaparecer. E que foi selecionada, que foi adaptativa, porque ela, por causa da sua função na coesão social, na promoção da coesão social. Okay? Não sabe. Exato. Mas eu acho que existem razões para a gente achar que essa história é mais complexa. Porque, da mesma maneira que existe uma seleção seletiva daqui para cá e depois retroalimentação, eu acho que existe também uma pressão seletiva daqui para cá. E a pressão seletiva daqui para cá se dá em diversos níveis. Então, a gente tem desenvolvimento de capacidades dessas capacidades mentais. Existe uma pressão seletiva anterior aqui. Isso aqui são capacidades mentais de animais. Mas existe uma história anterior ainda disso. Os surgimento dos animais. Né? Então, existe uma pressão seletiva no desenvolvimento disso daqui, depois aqui para cá. Mas eu acho que é possível mostrar que há uma pressão seletiva depois que isso aqui se instaura. A mesma maneira, quando essas características aqui se instalam em grupos sociais, tende a haver uma pressão seletiva no desenvolvimento dessas capacidades aqui, ou pode até, né? E no nosso caso também houve essa pressão seletiva no desenvolvimento dessas capacidades aqui, que eu estou chamando de espirituais. O que seria isso? Então aqui a gente tem um conjunto de experiências, são experiências ligadas ao corpo. Aqui a gente tem um conjunto de experiências diferentes, com o desenvolvimento das capacidades da consciência na primeira pessoa. A gente tem a experiência aqui do eu. Né? E a gente tem a experiência de outros indivíduos como sendo outros indivíduos, tá? Outras pessoas. Certo? Alteridade. Exato. Eu te vejo como uma outra pessoa. Eu não te vejo como um organismo, uma coisa, como um bicho. Eu te vejo como uma pessoa. Eu atribuo a ti vida interior. Eu atribuo a ti uma mente, uma alma. Ok? Eu te vejo da mesma maneira que eu me vejo. E no contexto social, quando isso acontece, a gente tem também o surgimento das experiências de grupo, certo? Então, num contexto social, eu tenho a experiência do grupo. E essas experiências do grupo, agora, assim, eu quando me relaciono contigo, eu não tenho como. Mas eu posso ter empatia por ti, eu posso ser leal a ti, gostar de ti. Mas tu é tu, eu sou eu. Se teus sentimentos são teus, eu não tenho que sentir os teus sentimentos, pensar os teus pensamentos.
Mas no contexto social de grupos, a gente pode se colocar desde a perspectiva do grupo. Abandonar a perspectiva do ego, do eu aqui, da primeira pessoa, que se relaciona com outros egos. Eu posso me colocar numa perspectiva de grupo. Essa é uma perspectiva agora não egóica. Essa perspectiva aqui corporal também não é egóica, não é? Não tem o eu aqui. Aqui não tem eu. Aqui tem eu. Mas se eu estou no contexto social, tende a surgir naturalmente esse tipo de experiência, que as pessoas se relacionam umas com as outras e elas começam elas se colocam num papel dentro do grupo, eles se reconhecem como desempenhando o papel dentro do grupo, mas reconhecem em determinadas circunstâncias, tá? O grupo como sendo mais importante do que elas próprias ou para os outros indivíduos. Tá? E quando isso acontece, as pessoas subordinam a sua individualidade, o seu ego, se colocam a serviço daquele grupo. Tá? Então isso a gente vê, por exemplo, em atividades coletivas, a gente vê, por exemplo, num jogo de futebol, como você se sacrificou, você vê em situações assim, de guerra, de conflito, você vê num grupo de soldados unidos. Né? E as experiências que as pessoas têm nesses contextos são diferentes dessas experiências aqui, de consciência, de primeira pessoa, de reflexividade. São experiências de transcendência, são experiências não egóicas. Ok? Então, o que eu acho é o seguinte: uma vez que isso aqui se instaurou num contexto social e de grupo, mesmo que eu possa ter agora práticas ali, é claro que isso, eu posso explicar o surgimento disso em função da religiosidade, espiritualidade, pela função da coesão social. Mas se eu tenho isso, o tipo de experiência que passa a aparecer é diferente. Tá? Da mesma maneira que o tipo de experiência que passa aqui, o tipo de sentimento que a gente tem aqui é diferente, né? Sentimento, ou das mesmas sensações que a gente tem de dor e prazer, né? Um bicho pode ter dor e prazer, mas será que tem sofrimento? Nós temos sofrimento, né? O tipo de sentimento complexo, a emoção complexa que a gente tem. Então, quando surgem essas capacidades, o tipo de experiência que a gente tem é diferente. E aí, eu acho que aqui a gente tem um terceiro conjunto de experiências, tá? Que surge. Que modifica esse mundo. Claro, pode modificar também. Claro, pode saber essa interação também. Porque eu posso agora refletir eu posso refletir em primeira pessoa sobre essas experiências transcendentes. Então, essas experiências transcendentes, um contexto em que elas podem surgir é no grupo. Okay? Então, eu me coloco num grupo e me relaciono com aquele grupo como sendo assim, mais importante. Vejo o grupo como sendo mais importante que eu, como determinando ou como sendo constitutivo da minha própria identidade, da minha própria natureza, certo? Então, a minha experiência aqui de mim mesmo não é uma mera experiência de primeira pessoa, é uma experiência de mim como parte de algo maior do que eu. E essa é uma das marcas características, tá? Das chamadas experiências espirituais ou religiosas. São experiências em que os indivíduos são experiências de tipo não egóica, são experiências em que o indivíduo não se experiencia a si, né? Não experiencia o seu ego como sendo o foco da atenção, o foco da consciência. Uma perspectiva em que o ego está em segundo plano. E, no entanto, é uma experiência de tipo mental. E que pode, depois, sobre a qual a gente pode depois refletir, descrever, usando a linguagem, certo? Então a gente tem um desenvolvimento de um conjunto aqui de capacidades que são de tipo diferente desse conjunto. E que não são meramente funcionais no sentido de promover a cooperação, embora elas possam fazer isso. Elas são uma espécie de desenvolvimento quase que inevitável
dessas características aqui num contexto de cooperação de grupo. Tá? Então, se eu tenho cooperação, se eu tenho essas capacidades aqui ficcionais, de imaginar o futuro, imaginar o que é ideal, e se eu posso agora ter experiências que não são de mim na primeira pessoa, então a gente tem o surgimento de um domínio diferente agora de capacidades mentais, que são essas capacidades de tipo espirituais. Então, o que é uma experiência de tipo espiritual? Uma experiência de tipo espiritual é uma experiência em que eu reconheço que algumas coisas do mundo, em mim mesmo, são mais importantes do que quaisquer outras. E elas são invisíveis em geral. Tá? São coisas invisíveis, são coisas que são valorizadas, são idealizadas, mas que não dizem respeito ao corpo, não dizem respeito a mim, a ti, ao grupo, mas ao ideal de grupo, ao ideal de realidade, ao ideal de interação com o ambiente que a gente tem. Então, o psicólogo e filósofo William James fez, no início do século passado, uma sistematização dessas experiências, no livro chamado As Variedades da Experiência Religiosa. E ele mostrou que pessoas diferentes têm psicologias diferentes, tá? Maneiras, atitudes diferentes com relação à vida e ao mundo. E dependendo e são atitudes naturais, ele considerava. As pessoas nascem assim, mais ou menos. Nascem com certas atitudes primárias, básicas, com relação à vida e ao mundo. E ele classificou duas ali. E essas duas psicologias dão origem a tipos de espiritualidade diferentes. Uma delas ele chamou de a religião da mente sadia. Tá? Então, ele diz que tem pessoas que tendem a viver a vida como se tudo estivesse em ordem, como se não houvesse nada de errado, como se as coisas que acontecessem de ruins, sofrimento, tristeza, desavenças, fizessem parte de um plano maior e que na verdade são secundárias. Então, são pessoas que são invariavelmente otimistas, pessoas que não se deixam muito abalar por eventos negativos na sua vida. Tá? E são pessoas menos suscetíveis assim, a esses tipos de eventos. E esse tipo de pessoa, ele diz, tende a experimentar um tipo de espiritualidade em que se valoriza a harmonia. Então, uma expressão típica desse tipo de religiosidade a gente encontra nas tradições espirituais do Oriente. Mas, enfim, está misturado, né? A divisão não é Oriente e Ocidente, mas, assim, muitos textos orientais vocês vão encontrar esse tipo de espiritualidade. Por exemplo, no Tao Te Ching, de Lao Tse. O Tao Te Ching é um livro em que de ensinamentos que induzem a pessoa a buscar perceber o que acontece no mundo de muitas perspectivas, de tal modo a tu perceber o que está por trás dessa multiplicidade assim, de fenômenos. Existe uma harmonia e que existe um modo ideal de viver, que é um modo natural. Tá? Então esse é um tipo de espiritualidade, o William James diz, em que a pessoa não busca uma espécie de salvação.
ela não considera que tem algo de fundamentalmente errado nela, um pecado original, por exemplo, que precise de algum tipo de intervenção externa para ser erradicada, uma intervenção divina, uma salvação. São espiritualidades de harmonização. Já está tudo bem conosco, não é necessário mudar nada, não é necessário nenhuma grande revolução. A única coisa que está mal em nós é a nossa percepção. E a gente tem que agora mudar a nossa percepção de tal modo a se identificar com esse mundo espiritual, com essa perspectiva espiritual, e deixar de ver a vida desde a perspectiva da primeira pessoa. Então a gente tem que ter um conjunto ali de práticas de meditação, de yoga, de tai chi, não sei o que, de contemplação da natureza, que tem por objetivo abandonar progressivamente a perspectiva egóica e passar a ver o mundo desde a perspectiva espiritual. Em fazendo isso, tu vai se dar conta de que está tudo, que o mundo já é sagrado, divino, e já está tudo em perfeita harmonia. A desarmonia é ilusória. Tá? Mas existe um outro grupo de pessoas, religiosas, que desenvolveu a psicologia da alma enferma. São as religiões das almas enfermas. Então, são pessoas... É claro que ele está descrevendo aqui tipos ideais, porque são tipos ideais, ele diz, e todos nós temos uma mistura disso em graus variados dentro de nós. Todos nós temos os dois tipos de experiências, tá? Mas algumas pessoas têm mais de um tipo, outras pessoas têm mais de outro tipo. A propósito, na tradição cristã, quem William James diz que é um representante dessa tradição e desse tipo da alma, da mente sadia, é o São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, pela contemplação da natureza, da harmonização, enfim. O tipo de atitude que ele vivia, o William James diz, é uma atitude desse primeiro tipo. Mas, enfim, tem pessoas que têm uma psicologia mais pessimista, que acham que tem algo fundamentalmente errado. Elas criam para si uma ficção, uma imagem de si, como sendo pessoas tortas, pecadoras, erradas. Mesmo que tudo dê certo na vida dessas pessoas, elas carregam a consciência pesada de um erro. E são pessoas que tendem a ser mais pessimistas e pessoas que tendem a achar que o mundo está indo para uma espécie de catástrofe, alguma coisa assim. E que... Exatamente, pode ser. Isso pode se manifestar dessa maneira. Isso que o mundo está organizado dessa maneira. Sim. E não tem salvação. Os seres humanos não são capazes de resolver esse problema. É preciso uma intervenção externa, uma salvação divina. Então isso dá origem às espiritualidades de tipo salvacionistas. Tá? Mas elas estão ancoradas, William James diz, num tipo de psicologia. Porque as pessoas têm uma certa atitude básica com relação à vida e ao mundo, elas vivenciam essas experiências espirituais dessa maneira. Tá? As experiências que elas têm agora se traduzem dessa maneira e produzem esse tipo de religiosidade. Tá? Então a gente encontra muito forte no cristianismo, no judaísmo, mas também em algumas vertentes das religiões europeias. Sim, tem importância. E por que não pode ser cíclico? pode ser, né? Então, isso agora, uma vez que a gente tem essas experiências, isso agora afeta as nossas emoções, sentimentos, e também afeta a nossa consciência em primeira pessoa, que possa viver de uma certa maneira. E vice-versa, então, tem diversas interações aqui, tá? Certo? Mas olha aqui o que a gente tem aqui, a gente tem estágios, né, do desenvolvimento
desenvolvimento da mente, um estágio aqui inconsciente, consciência em primeira pessoa, transcendência, espiritualidade. E isso na nossa cultura aparece de muitas maneiras. Eu mencionei isso para vocês. Uma das maneiras em que isso aparece são nas histórias de heróis. As histórias de heróis. O herói é o sujeito que começa inconsciente de um grande problema. E ele se coloca no mundo, exatamente. Meio mononímico, assim. Ali é do campo, o menino começa. Trajetória do herói. Trajetória do herói. Sabem a história, por exemplo, de São Jorge e o Dragão? A história de São Jorge e o Dragão. Tinha uma cidade que estava sendo ameaçada por um dragão que cuspia veneno, ele estava envenenando as águas, os campos, e aí as pessoas começaram davam lá duas ovelhas por dia para esse dragão, para acalmar ele, depois davam uma ovelha e um homem, depois começaram a dar crianças, e aí as crianças eram sorteadas aleatoriamente, aí chegou um dia que foi sorteada a filha do rei. E aí o rei não queria dar, enfim, tem a história. O rei não queria que a criança fosse. E aí o pessoal lá disse que não, tu vai ter que ir, porque olha só o que está acontecendo com a cidade, nós vamos ser todos mortos. E aí o rei então veste ela com um vestido de noiva e leva ela para lá. E aí quando ela está lá para ser devorada pelo dragão, chega o São Jorge, que não era santo ainda. Ele chega, ele não sabe o que está acontecendo. Ele chegou por acaso ali. Ele está inconsciente, ele estava passando por ali. Ele era um soldado. Chegou igual o dragão? Ele era um soldado e viu ela chorando. Ele estava inconsciente. E aí ela explica para ele que tinha um dragão, não sei o que. E aí ele disse, não, mas pode deixar que eu vou te sair, né? Quer dizer, ele não tem consciência do que ele está enfrentando. Mas ele consegue dar uma lançada no dragão e depois ele amarra um cinto, um véu que a moça tinha, ele amarra no pescoço do dragão e amansa o dragão. Então tem essa história. Então, A versão foi tipo assim, né? não, vamos ver, tá? Eu acho que é um pouco diferente. Tem que elas filhas, né? Então a gente tem aqui uma consciência, né, de primeira pessoa, assim, entendeu? Então para isso aqui surgir, é preciso uma certa ousadia, entendeu? A pessoa que se coloca nessa perspectiva de primeira pessoa, ela é em parte inconsciente do mundo maior, dos perigos do mundo, da totalidade, que é o que acontece aqui nessa perspectiva espiritual, se coloca na perspectiva da totalidade. Então essa perspectiva aqui espiritual pode acontecer no contexto de grupos, ela pode acontecer no contexto estético, ela pode até acontecer no contexto científico, tá? Que é a tua tentativa de tu ver o mundo sob a perspectiva de lugar nenhum, ver o mundo objetivamente. E tem esses cientistas às vezes que falam isso, né? As pessoas fazem pegar, por exemplo, as coisas do Einstein, ele diz, ou alguns astrônomos dizem isso, existe uma espécie de experiência transcendente de contemplar o mundo, o universo, as leis da natureza. Acho que sei, porque exato, ver o carro cego. Que não é a perspectiva da primeira pessoa, que tu vê essas coisas objetivamente. Então tu não está vendo nada da primeira perspectiva da primeira pessoa, está vendo uma perspectiva maior que a tua, que é o objetivo. Então a gente tem essa capacidade, entende? Se tu desenvolve isso e desenvolve essas outras capacidades aqui, tu acaba desenvolvendo essa. Claro, tu pode não atualizar isso, tu pode viver aqui, tu pode viver aqui na parte do tempo. E tem gente que vive nesses extremos aí. Mas enfim, essa é a minha hipótese. Tá? Minha hipótese é que também para essas capacidades, que essas capacidades espirituais têm uma fenomenologia própria e que elas têm um desenvolvimento natural também. Existe uma pressão. Se tem uma pressão seletiva daqui para cá, também existe uma pressão seletiva daqui para cá e uma interação depois com isso. Então, tu não pode simplesmente reduzir isso daqui para cá, que é o que alguns desses biólogos eles tentam fazer. Isso aqui é só uma ficção. Esse domínio aqui não existe, isso aqui está aqui. Mas eu acho que não. Eu já tenho uma espiritual não necessariamente implica que é uma unidade. Não, mas
Não necessariamente, tem muitas... Chegar ateu, por exemplo. Pode ser uma espiritualidade sem Deus, sim, pode ser, mas assim, o que significa essa... mudança de perspectiva, né? Mas há algo ali que está acima de ti, que aparece para ti como sendo sagrado, tá? Como sendo transcendente, como sendo mais importante do que tu, o teu grupo, os teus filhos, qualquer coisa particular que tu possa nomear. Tem alguma coisa ali que é mais e tu se relacionando com isso, tu tem essa experiência. Mas pode aparecer de muitas maneiras. Pode aparecer na arte, pode aparecer no conhecimento, na filosofia. Às vezes acontece. Pode aparecer num grupo, claro. Pode aparecer uma experiência quase morte. Pode aparecer nessas práticas espirituais também, né? Na oração, né? Enfim, que induzem isso. Tá. Mas então tá, continuamos. Bom, continuamos não. Encerramos. Façam agora os trabalhos, tá? E me procurem, se possível, na quinta ou na terça-feira. Que horas você vai ter? Na quinta eu vou estar aí. Eu tenho uma banca às 2, então a partir das 4. Tá? Na outra terça também. Na terça. Na terça eu vou estar aí toda tarde.